você quer colocar cor no seu texto, seja numa tabela ou seja no texto como um todo, então você vai aqui, ó, cor da fonte. Então, ó, vamos colocar um tom de rosa. Ah, não, eu quero um tom de roxo, de bordeaux, de vinho. Você coloca. Então, no texto, na tabela, tudo que se referir a texto, né, fonte de texto, é aqui que você vai mexer. Aqui nós colocamos um fundo no texto também, ó. Deixa eu selecionar, deixa eu escolher uma cor só para aparecer aqui, ó. Vou colocar um amarelo, para vocês poderem perceber, ó. Olha o fundo amarelo aqui, ó. É claro que eu posso deixar um fundo bem clarinho, não precisa ser uma cor tão berrante, tão chocante. Ó, vamos colocar um tom bem roxinho, bem clarinho, né? Não foi a cor que eu escolhi, ó, só para dar um realce. Eu posso escolher a cor que eu achar interessante. Seguindo aqui a nossa barrinha, nós temos o centralizar, ó, o meu texto está centralizado, porque eu mesclei e centralizei, mas eu posso colocar ele à esquerda, posso colocar ele à direita, e tem o justificar, né? O justificar, ele vai achar ali um meio de deixar todo alinhadinho, né? Isso é muito importante quando nós estamos digitando o texto, né? Então, você está digitando o texto, fica uma palavra aqui, outra ali, né? Em linhas diferentes, mas fica todo desorganizadinho. Quando você justifica, ele fica todo quadradinho, todo bonito, né? Então, é muito bom no que se refere à impressão. Quando você vai imprimir, fica todo organizado, tudo bonito. Então, as pessoas gostam muito de um texto justificado. Aqui, os marcadores, ó, que nós falamos. Também temos listas numeradas, ó, 1, 2, 3, para você poder enumerar também. Recuos, maior e menor. Ok. Tabelas, nós já inserimos uma, então não vamos inserir novamente. Gráficos, já colocamos um gráfico aqui, ó, anteriormente. Então, nós já sabemos onde se coloca. Nós temos aqui comentário. O comentário é aquele momento que vai aparecer um balãozinho aqui e você... Ah, porque isso aqui não ficou legal, isso aqui precisa ser corrigido. É o comentário, tá? Essa é a função dele. Figura, lembra? Por figura, a gente colocou aqui o patinho, né, com a família. Então, eu vou lá naquele íconezinho e clico. E aí nós temos os caracteres especiais. Clicamos de novo nele, olha aqui, ó. Apareceram mais caracteres, tá? Então, está aqui. Se você não gostou de nenhuma alteração, se você quer fazer qualquer mudança, só vem aqui, apaga o que você fez, altera, muda a cor, muda a imagem, recorta, faz o que você achar necessário. Sempre lembrando aqui, ó, cortar, copiar, colar, tem aqui, ó, como você colocar à disposição, girar, né, a imagem. Ó, ela girou, tá vendo? Vamos voltar ela para o seu devido lugar. Vamos virar mais uma vez. Mais uma. Agora ela voltou para a posição inicial. Então, vamos só recapitular o que nós vimos na nossa aula de hoje. Então, nós conhecemos mais a fundo o Writer, que é para alguns, né, o primo pobre do Word, né? Por que o primo pobre, né? Porque ele tem algumas limitações no que se refere à formatação, algumas coisas. Lembrando que aqui eu estou usando uma versão online, novamente repito isso, tá? Estou falando várias vezes isso para não esquecer. Como é uma versão online, nós temos limitações, tá? A versão oficial, ela tem algumas coisinhas a mais que permitem fazer. Mas vocês perceberam que mesmo sendo uma versão online, uma versão limitada, eu consigo escrever um texto, eu consigo colocar aqui uma imagem, né? Cortar ela, reduzir, aumentar, ou seja, o básico eu consigo fazer. Colocar uma tabela, colocar um gráfico, né? Eu consigo fazer, né, seguir todos esses componentes, assim como eu faço em outro programa, como que eu faço lá na versão rica, né, na prima rica dele, que é
Word, esse editor de texto Word. Então, Word ou Writer, eles têm similaridades, eles funcionam basicamente da mesma maneira, atendem ao mesmo, a mesma necessidade, né? Qual é a necessidade? A necessidade de se escrever um texto, desse texto estar limpo, organizado, de colocar uma imagem e ela ficar nítida. Então, eles atendem mesmo os objetivos. Tá? Nesse sentido, não vai alterar. Ok? Lembrando que aqui embaixo eu tenho o zoom, né? Aumentar e diminuir. Ele volta para a página anterior, nesse sentido aqui não se altera. Temos aqui, ó, seleção padrão ou inserir alguma coisa. Então, mesmo sendo online, eu tenho algumas cositas que podem ser usadas. Então, só para recapitular o que a gente viu hoje. Nós vimos a questão do arquivo, quais são os componentes que ele tem, versão online, por isso que o meu está assim. No editar, que você pode cortar, recortar, localizar, substituir. O localizar é muito interessante, ó. Quero localizar uma palavra. Então, lembra que a gente escreveu o patinho? Então, eu venho aqui, ó, e procuro essa palavra. Eu vou procurar em todos os locais. Então, ele vai fazer essa busca para mim. De onde aparece patinho, tá vendo? Ele achou aqui, que eu havia colocado, né? 2 patinhos. Então, ele faz a busca para mim. Isso também é importantíssimo quando nós estamos escrevendo textos, né? É importante essa localização de texto para saber se você não está se repetindo, se esse assunto não é algo que você já falou anteriormente. Então, é importante a gente sempre lembrar desse íconezinho aqui. O exibir, né, que é o zoom maior, zoom menor, as marcas de formatação. O inserir, que a gente passou item a item, então a gente viu ali o figuro, a anotação, como que você insere um gráfico, né? A questão da numeração da página, da data, da hora, título, né? Colocar um título no trabalho, cabeçalho e rodapé, nota de fim de página, quebra de página, como que eu faço para inserir uma coluna, quebra de coluna, né? Os hiperlinks, como que eu ponho um hiperlink? Lembra? Você vai trazer aquele linkzinho lá, vai colar de acordo com a palavra específica que você precisa, para quando a pessoa estiver lendo o seu texto, ela poder, ó, clicar ali, e quando ela fizer esse cliquezinho ali, ó, com o botãozinho em cima do seu hiperlink, ele vai conseguir abrir, né, o assunto de acordo com o que você está trabalhando. Ah, o meu assunto é sobre mitologia. Então, o que é mitologia? Se a pessoa não sabe, você clica lá, porque dentro do texto falou mitologia, a pessoa fica assim, o que será que é, né? Então, você consegue colocar um hiperlink para que as pessoas consigam saber o que é determinado componente, determinada palavra, determinada gíria, expressão e assim por diante. Então, nós temos ali a questão dos hiperlinks. Tá? Marcas de formatação, a gente falou sobre todas elas, né? Aumentar, diminuir. As entradas de índice, falamos também. Posteriormente, nós vamos falar sobre as formatações, ó. Lembra? Formatar o texto, tudo aparece aqui, ó. É bem mais fácil de você localizar. Nada impede que você use a barra, tá? Você pode usar a barrinha também. Mas tem coisas que é muito mais prático você encontrar aqui, ó. Tudo junto, ó. E a orientação do texto? Ó. Esquerda para direita, direita para esquerda. O espaçamento? Qual espaçamento, né? Que você prefere? 1,5, 1, 2. Se for um trabalho acadêmico, é 1,5. Alinhar à esquerda, alinhar à direita ou centralizar? Também pode ser em cima, no meio, embaixo. As listas, né, de numerada, a lista de marcadores, rebaixar o nível, promover o nível. Lembra que a gente pode mudar aqui, ó? Coloquei uma lista numerada, uma lista na lista, né? Aí você pode rebaixar o nível, subir o nível. Ó, vamos lá, ó. Rebaixar, subir. Depois nós temos aqui, ó, a questão de entrada sem numeração. O caractere que a gente já viu, os caracteres aqui, ó.
bem claros para vocês aqui. Temos também os parágrafos. Como que eu sei, né? Onde está o parágrafo? Tem a medida aqui, ó. 5 e 14. Na primeira linha, 171. Ah, não, vou deixar automático. Então, se eu colocar automático, ele vai mudar o tamanho, tá vendo? Ele mudou aqui, ó. Ele não tem esse aqui. O de cima ficou igual, mas aqui ele se alterou. Então, o automático, você tem que saber se é isso mesmo que você quer para poder colocar, tá? Porque quando se fala em parágrafo, você vai ter o mesmo que tem no outro. Você vai conseguir colocar, mexer no corpo do texto, você vai poder enumerar, você vai poder alinhar. A gente pode fazer o mesmo. Colocar ali o tab, né, o espaçamento, ó, de quanto em quanto que ele vai pular, né? As bordas, se você vai querer que tenha alguma borda. Que estilo que você quer, se decidir colocar uma borda, ó. As possibilidades aqui. Então, faço a mesma coisa que o outro. Então, fica bem claro que eles são realmente irmãos, né? Primos, na verdade, né? Porque como tem diferenças aí um pouco óbvias, eles são os primos. Primo rico, primo pobre. Tá? Formatação, nós falamos todas elas. Páginas, colunas, se você quiser. Ou limpar toda a formatação. Aí você apaga tudo que foi feito. Inserir tabelas, né, que a gente pode colocar. Lembrando que, neste programa mais especificamente, eu tenho que primeiro inserir a tabela. Vamos voltar lá na tabela para poder ver? Primeiro eu preciso inserir a tabela aqui. Aí sim eu vou em tabela. E aí eu consigo pôr linha acima, pôr linha abaixo, ou uma coluna esquerda, ou uma coluna direita, conforme for necessário. Também consigo deletar, excluir as linhas e as colunas. Tá? Eu consigo fazer isso. Excluir as linhas e colunas. E, é claro, a tabela inteira também posso. O mais legal desse é que eu tenho aqui, como mesclar a célula. Eu consigo fazer da mesma forma que eu faço lá no Excel. Aqui eu também consigo mesclar as fórmulas, tá? Ou eu venho aqui, faço esse processo, clico nele. Ó, estou na versão online porque às vezes trava, tá? Clico aqui e vou mesclar a célula. Tá? Então, eu tenho que ter a célula selecionada. Eu faço aqui, ó, mesclei. Assim como eu fiz neste modelo aqui. Tá? Vim aqui, mesclei a célula. O que mais? Tá? O meu travou, né? Ficou um tempo inativo, deu travada. Daqui a pouco volta. Deixa eu ver, já falamos disso aqui. Selecionar, né? Você quer selecionar a coluna, a linha, a tabela. Você consegue fazer isso também. Propriedades, isso não nos interessa. A questão de verificação ortográfica é importantíssima. Contagem de palavras. E aqui os atalhos do teclado que a gente viu agora há pouco, tá? Lembrando que aqui a gente tem, ó, limpar formatação, corpo do texto, citação, tem o título, tem o subtítulo, título 1, 2, ó, estilos que você usa, saudações finais, assinatura, olha quanta coisa legal que tem aqui, ó, para você poder usar. Ó, o cabeçalho, rodapé, nota de rodapé, vários e vários, ó. E nós usamos o quê? O estilo padrão. Então, nós acabamos optando pelo modelinho que todo mundo já conhece, que já usa há muito tempo, né? Você fica no padrãozinho mesmo, não vamos mexer. Não é máxima, né? Em time que tá ganhando, a gente não mexe. Então, mantemos como está, tá? Relembrando aqui, ó, negrito, ó uma legenda se você quiser colocar. Negrito, itálico, sublinhado, taxado. Aqui a cor da fonte que a gente viu agora há pouco, centralizado, direita, esquerda, justificado, recuo, lista, tabela, gráfico, comentário. A imagem você pode inserir por aqui e, não menos importante, inserir os caracteres, tá? Então, isso aqui vem para nos mostrar todas as funcionalidades, toda a utilidade, para ser mais clara, né, mais específica, do Writer, né? Esse primo do Word. Então, se você quer trabalhar com
o BR Office, saiba que você vai estar bem amparada no que se refere a ferramentas. É claro que, causa estranheza, né? Claro que causa estranheza, né? Porque você já está habituado ali com o modelinho, já está acostumada a usar ele, você salva ali todos os seus documentos, todo bonitinho, né? Já até parece doc. O outro não, o outro a gente já vai para ODT. Então, muda um pouquinho essa dinâmica que existe aqui. No geral, a gente vai ter realmente similaridades. Tem mais similaridades do que um distanciamento entre os dois. Então, se você tiver a oportunidade, vale a pena sim usar o BR Office. Apesar de ter algumas vulnerabilidades, ainda assim é um programa muito bom. É um programa que vale a pena ter. Ele te traz ali uma funcionalidade, uma adaptação muito boa no seu dia a dia. Você consegue se adaptar bem legal. Lembrando, é claro, que ele pode ser uma extensão. Então, se você não quiser baixar no seu computador, você pode usar ele como extensão do Google. Ou seja, você usa online. Da mesma forma que tem o Word online, tem o Writer online também. Então, você consegue acessar. Uhul, só alegria. Agora fica mais fácil. Então, assim eu posso conhecer um pouquinho mais a fundo este documento, esse programa, esse software como um todo. É uma forma de você se aproximar, né, cada vez mais. Por que é importante, volto a falar, ter esse módulo, né, e falar sobre os offices e a diferença entre eles, para você saber que não é o único, não há só um, né, pacote, só um software específico para o escritório. Nós temos mais. Isso é importantíssimo, porque na falta de um, você pode usar o outro. Ainda mais sabendo que o BR Office é free, é gratuito. Isso é o melhor de tudo, né? E ele funciona. Tem seus probleminhas? Tem. Mas é questão de hábito, né? Vai usando ali. E aí, quem sabe, com o tempo, né? Já temos algumas versões mais recentes. Quem sabe, com o tempo, ele não vai cada vez melhorando mais e mais. E aí, de repente, ele está ali no mesmo nível, no mesmo patamar de qualidade. Eu estou falando que é a Microsoft. Não queremos que ele seja pago, tá? É apenas no sentido de qualidade. Queremos que ele seja usado, né, na verdade, por muita gente, porque ele é gratuito, mas para isso ele tem que ter qualidade. Se ele não tiver qualidade, não adianta não ter preço, né, ser gratuito, que mesmo gratuito as pessoas não vão querer. Ok? Então, finalizamos a nossa aula sobre Writer. Em nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o Calc, né, que é o editor de planilhas, o primo pobre do Excel.